Bom dia, pessoal. Fique com a gente até o final para ver as notícias de hoje. Vocês vão gostar. Queda de popularidade. Lula já não vence nem Bolsonaro em nova pesquisa Datafolha. A mais recente pesquisa do Datafolha, divulgada neste sábado, 14/6, revela um cenário preocupante para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, em uma eventual disputa de segundo turno nas eleições de 2026. Os números mostram que Lula perdeu vantagem sobre seus principais adversários e agora aparece tecnicamente empatado com nomes da oposição, inclusive com Jair Bolsonaro, PL, que atualmente está inelegível. No confronto direto com Bolsonaro, Lula aparece com 44% das intenções de voto, contra 45% do ex-presidente, um empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Em abril, Lula liderava com folga, 49% contra 40%. A queda de 5 pontos percentuais do petista e a subida de 5 de Bolsonaro indicam uma reversão preocupante para o atual governo. O cenário com Tarcísio de Freitas, republicanos, governador de São Paulo e possível herdeiro político de Bolsonaro, também mostra Lula em situação delicada. Ele aparece com 43%, apenas 1 ponto à frente de Tarcísio, que tem 42%. Em abril, Lula tinha 48% e Tarcísio, 39%. Outros cenários testados pela pesquisa incluem adversários da família Bolsonaro. Contra Michele Bolsonaro, Lula tem 46% e ela, 42%. Já contra Flávio e Eduardo Bolsonaro, o petista vence com maior folga, 47% a 38% e 46% a 38%, respectivamente. No entanto, em uma simulação entre Fernando Haddad, PT, e Jair Bolsonaro, o ex-presidente vence por 45% a 40%. A pesquisa ouviu 2.004 eleitores em 136 cidades entre os dias 10 e 11 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Os dados confirmam uma tendência de desgaste da imagem de Lula e do seu governo, que pode impactar diretamente nas eleições de 2026, mesmo que faltem mais de 2 anos para o pleito. Com o adversário se aproximando perigosamente e a base bolsonarista ainda forte, o cenário político para Lula se mostra cada vez mais competitivo e incerto. Os números mostram que Lula perdeu vantagem sobre seus principais adversários e agora aparece tecnicamente empatado com nomes da oposição, inclusive com Jair Bolsonaro, que atualmente está inelegível. Mais notícias. Fazenda defende imposto mínimo para diminuir desigualdade de renda. História de Afonso Benites. Estudo conduzido pela Secretaria de Política Econômica, SPE, do Ministério da Fazenda aponta que só uma combinação entre desoneração de impostos para as camadas mais pobres da população e tributação mínima dos mais ricos seria capaz de promover progressividade e diminuir a desigualdade de renda no Brasil. O documento aponta, ainda, para o risco de implementar isoladamente uma medida de ampliação das isenções para o Imposto de Renda da Pessoa Física, IRPF, que geraria impacto fiscal negativo e teria o potencial de ampliar a desigualdade. O documento, apresentado nesta sexta-feira, 13, considera os parâmetros do governo para a reforma da renda. O projeto, encaminhado ao Congresso em março, prevê a ampliação da faixa de isenção do IRPF para quem ganha até R$ 5.000 por mês e uma alíquota reduzida para vencimentos de até R$ 7.000 mensais. Essa renúncia é compensada com a tributação da alta renda, fixando um imposto mínimo que chega a 10%, mirando um público que ganha acima de R$ 1,2 milhão por ano. Os resultados sugerem que, relativamente ao cenário atual do IRPF, quando se considera toda a população adulta, enquanto a medida de isenção e descontos apresentaria leve efeito de ampliar a desigualdade, uma vez que a base da distribuição de renda já é desonerada, a reforma conjunta, com desoneração e imposto mínimo, por sua vez, reverteria esse pequeno aumento e produziria queda na desigualdade frente ao cenário atual. Portanto, apenas no cenário em que se corrige parcialmente a regressividade da tributação via IRPF no topo da distribuição é que se obtém impactos virtuosos sobre a desigualdade de renda no Brasil, diz o estudo. Propostas. Relator do projeto que aumenta a faixa de isenção do IR, o ex-presidente da Câmara Arthur Lira, PPAL, afirmou no fim do mês passado que existem propostas reprodutivas sugeridas por partidos para compensar a ampliação da isenção do imposto de renda. Ele citou, por exemplo, a medida levantada pelo seu partido para reduzir de forma linear as isenções tributárias concedidas pela União.
À época, Lira disse que é preciso ainda resolver questões referentes às perdas aos cofres públicos dos estados e municípios com a aprovação do projeto. De acordo com cálculos da equipe econômica, a estimativa de renúncia fiscal prevista para 2026 com o projeto do IR é de 25,84 bilhões de reais. Os números consideram a isenção integral para quem recebe até R$ 5.000, além do desconto parcial para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000. Para compensar a perda de arrecadação com a ampliação da isenção, o governo propôs a tributação mínima das altas rendas, que vai possibilitar uma ampliação de receita de 25,22 bilhões de reais para 2026. Última notícia. Sanção dos Estados Unidos contra Moraes não acontece e frustra bolsonaristas. História de Guilherme Levorato. 247. Às vésperas dos depoimentos no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado, realizados na segunda, 9 e terça-feira, 10, aliados de Jair Bolsonaro, PL, apostavam na imposição de uma sanção do governo dos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. No entanto, a medida não se concretizou até agora, o que gerou frustração entre os apoiadores de Bolsonaro, relata Bela Megali, do jornal O Globo. O movimento para pressionar por uma punição partiu de bolsonaristas que acreditavam que a eventual medida enfraqueceria a imagem do magistrado, responsável pelos interrogatórios de Bolsonaro e outros 7 investigados, e, em última instância, poderia até desestabilizá-lo. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, PL, que atua diretamente nos Estados Unidos nessa articulação, vinha alimentando expectativas de que uma resposta do governo de Donald Trump viria ainda em maio. A expectativa era que a sanção enfraquecesse Moraes às vésperas das oitivas, afirmaram fontes próximas ao entorno bolsonarista. Os depoimentos dos réus da trama golpista, no entanto, ocorreram sem qualquer interferência internacional, e o ministro do STF seguiu conduzindo os interrogatórios normalmente. Até o momento, o desdobramento mais concreto dessa ofensiva foi uma carta enviada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos a Alexandre de Moraes, em maio. O documento indicava que ordens judiciais brasileiras, como as que determinaram o bloqueio de redes sociais como o Rumble, não têm validade legal nos Estados Unidos nem podem ser executadas no país. No dia 21 de maio, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, chegou a declarar que Moraes poderia, sim, ser alvo de sanções por parte da gestão Trump. No entanto, mesmo com essa sinalização, nenhuma medida formal foi anunciada até o momento. Enquanto o grupo bolsonarista esperava um gesto de Washington que pudesse alimentar sua narrativa contra o judiciário brasileiro, o curso dos processos ligados à tentativa de golpe que culminou no 8 de janeiro de 2023 avança no Brasil sob comando do STF, sem que as ameaças externas tenham surtido o efeito desejado. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais notícias como esta. Até o próximo vídeo.